bem, estamos de volta. Agora, aqui do meu lado e ao meu lado, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lavras da Mangabeira, Pedro Marcos, embelezando ali do outro lado, doutora Jacila Macedo, advogada, e que tem o seu trabalho ali na Secretaria do Trabalho da Mulher do Desenvolvimento Social, como eu já falei, comandado pela primeira-dama Isabelle Alencar. Pedro Marcos, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. Boa noite, Paulo, boa noite, Jacila, doutora Jacila aqui, boa noite, Valles, boa noite, ouvintes da Lavras CETV. Eu queria que você começasse passando para a população que nos acompanha nesse momento, para todos os telespectadores do Bora Conversar, esse processo todo da eleição é um processo que isso já vem já batido em todo o país, mas particularmente aqui na terrinha, em Lavras da Mangabeira, isso tem que ser bem trabalhado, a exemplo do que acontece no país. E como é que foi fazer esse processo realmente acontecer para que domingo a gente tenha a eleição? Como é que tudo isso começou? Pois bem, Paulo, iniciamos em março, né, lançamento do edital, onde os candidatos fizeram sua inscrição, eles passaram por um processo documental, né, primeiro momento, certidão de antecedentes criminais, todos os candidatos têm que estar sem nenhum problema, né, nenhum problema em justiça, nem respondendo por nenhum processo. A parte documental, tiveram que comprovar sua experiência na área da criança e do adolescente, e depois passaram por uma prova escrita de Estatuto da Criança e Adolescente, que é a prática do dia a dia, informática básica e português. E aí, passando toda essa fase, iniciamos um processo com 14 candidatos, né, inscritos. No decorrer do processo, todos passaram em todas as fases, né, foi muito tranquilo. Dica de passagem, eu coordenei a eleição em 2015, 2020 eu fui candidato e agora estou voltando a coordenar novamente nessa missão que não é fácil, né, ser presidente do conselho. E um processo tranquilo, graças a Deus, o doutor Jássila está aqui e nós não tivemos nenhum problema, né, nenhuma denúncia, nenhuma impugnação de candidatura, nenhum processo administrativo contra qualquer candidato até o momento, né? Esperamos também na parte da eleição. Fico preocupado que está muito tranquilo, né? No dia da eleição, né? E aí eles passaram por toda essa fase, né, de documental e agora eles estão na fase de campanha, né? Lavras da Mangabeira, né, foi diferente dos outros municípios. A maioria dos municípios seguiram aqueles trâmites de 45 de campanha. Nós ampliamos para quase 70. Era uma decisão do município. Ah, começou quando? A campanha começou em final de julho. Ah, tá. Porque essa eleição, ela segue todos os parâmetros, né? O doutor Jássila vai já falar também dessa outra parte, né? Das eleições partidárias, todas as regras, né? Dessa parte bem mais burocrática. E aí estão os candidatos nesse processo agora, que é o principal, que é conquistar voto, né? Um voto voluntário, que não é fácil, trazer a pessoa de casa, né? E é o mais difícil, né? Além do trabalho, que é árduo, vem agora a avaliação da comunidade. É verdade. Doutora Jacila Macedo, quando se fala em eleição, sempre se tem a preocupação com o fugir das regras, né? Na medida que esses jovens, senhores e senhoras, se candidataram, fizeram suas inscrições, ficaram aptos, eu acho que deve ter tido aí, eu não sei, é isso que eu vou lhe perguntar, se houve uma reunião para poder deixá-los muito entendido do que é o processo, daquilo que se pode, daquilo que não se pode, até para a gente ter um processo limpo, doutora. Me fale sobre isso, como é que foi esse trabalho? Boa noite, Paulo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Pedro, meu companheiro. E sim, assim que o resultado do processo que os conselheiros fizeram, a documentação foi aprovada, eles foram apresentados nas provas, foram aprovados na prova, a gente fez uma reunião de condutas vedadas. Muito bem. A principal conduta, que é a que tem dado em outros municípios, mais problema, que aqui a gente não teve, que é um diferencial da eleição do Conselho Tutelar, é que os conselheiros, os candidatos a conselheiros, eles não podem se vincular à política municipal, a qualquer política. Acontece muito em outros lugares do conselheiro
ele faz campanha junto com o vereador está trabalhando para ele, claramente, todo mundo sabe, e para o Conselho Tutelar isso é proibido. Além disso, tem outras questões de pintura de muro, conselheiro tutelar não pode fazer, carro de som no meio da rua, conselheiro tutelar não pode colocar. No geral, as regras são muito parecidas com as regras da eleição normal, tem que eleição ir corpo política. a corpo. Corpo a corpo. O grande diferencial é esse, que ele não pode se vincular à questão partidária. Muito bem. E para poder fazer essa fiscalização, como é que vocês estão lidando com isso? Porque o município é grande. É grande. A gente está sempre na rua, a gente está sempre olhando. Uns fiscalizando os outros. É um dos principais meios de fiscalização também. Um denuncia o outro, às vezes uma pessoa na rua vem dizer para a gente, mas como o Pedro falou, até agora está sendo muito tranquilo, a gente mal teve denúncia. Quando tem alguma coisa que a gente pensa que vai ficar errado, que o candidato está indo por um caminho que não é muito legal, a gente já procura, a gente já conversa, não faça isso, não pode ser assim. Não, você vai ser responsabilizado, e tem dado certo. Tem algum, Pedro Marcos, tem algum desses 8, bota aí os candidatos aí, Valdos, dos 12 candidatos que buscam reeleição, tem alguém aí que vai buscar, hoje é conselheiro, e que vai buscar a reeleição, e se tem, ele pode buscar só uma reeleição ou pode, assim, constantemente ser candidato? Pronto, são 5 candidatos eleitos, né? Houve a desistência de Zilda, né, que está atuante hoje, detenta de mandato, né? E hoje nós temos o quê? Tem Margarida, que é reeleição, tem Renata de Césio, que é reeleição, Paulinho, que é reeleição, e Toquinho. Então, eles podem ter vários mandatos. Na última atualização, e Micaele que assume a suplência, né? Na última atualização das leis, né, até 2015, eles poderiam assumir apenas 2 mandatos, se não me engano. A partir daí, houve uma atualização onde eles podem ser mandatos sucessivos. Então, eles podem ser candidato igual vereador, quantas vezes quiserem e achar necessário. Agora sim. Agora podem? Pode. Na partir da última eleição em 2020, eles já podem ser reeleitos quantas vezes eles quiserem, a sociedade, né, optar pela reeleição. Então, dos 12 candidatos, 4 vão para a reeleição. O conselheiro, ele é remunerado? Sim, recebe um salário mínimo, hoje aqui em Lavras, né, recebe texto de férias, 13º, ele goza de todos os direitos que a CLT, né, a lei dos municípios, no caso, permite. Então, todos os direitos ele tem direito. Licença saúde, né, licença maternidade, enfim, todos os direitos que a legislação brasileira permite, segue o mesmo legislação do funcionário público para os conselheiros. Doutora Jácila, como eu já foi dito aqui, a doutora Jácila trabalha na secretaria, conhecida como Secretaria de Assistência Social, né, que é a Secretaria do Trabalho, da Mulher e do Desenvolvimento Social. A doutora Jácila tem acompanhado o trabalho do Conselho Tutelar em Lavras da Mangabeira? Como é que a doutora vê o trabalho desses conselheiros, não dos que estão aí, não, eu estou falando do Conselho de uma maneira geral, né? Porque a gente ouve de algumas pessoas que o Conselho em Lavras da Mangabeira é um conselho atuante. Sim, com certeza. A gente, quando está longe, quando está distante, às vezes tem até a percepção que conselho tutelar não tem muita função, não tem muita relevância, o que é totalmente errado. Porque, Paulo, principalmente depois que eu comecei a trabalhar lá na Secretaria de Assistência, que a gente lida de mais perto com essas vulnerabilidades de boa parte da população, eu tenho percebido como é delicado, como é complicado o trabalho do conselheiro tutelar. Eles têm uma função importantíssima, que é a de defender quem não pode se defender, que são crianças e adolescentes, que muitas vezes são violados por quem deveria defender eles, Sim. que é o pai, a mãe, os tios, as tias. E, além de ter essa função importantíssima, eles são colocados numa posição muito difícil, que eles vão para a casa da pessoa se colocar contra o dono da casa, muitas vezes. Na verdade, a favor da criança, mas, às vezes, se colocar a favor da criança significa se colocar contra outras pessoas. Então, por vezes, eles são até taxados por uma coisa ou outra negativa, o que é totalmente errado, porque é um trabalho muito importante. E, até aproveitando a deixa,
O pessoal diz muito, não vou votar para conselheiro tutelar porque não é obrigatório, não vale a pena. Não é obrigatório, realmente. Vale muito a pena, né? Vale, mas é muito importante, muito importante. O pessoal de casa não tem noção, muitas vezes, da complexidade do trabalho dos conselheiros tutelares e de como é importante colocar lá pessoas que vão realmente correr atrás do direito das crianças e dos adolescentes. É porque muitas das vezes esses conselheiros, eles têm que sair de Lavras da Mangabeira, se deslocar para outros municípios, inclusive capital cearense, para resolver um BO aqui ou acolá, né? Tem crianças que estão em determinados centros, se for infrator, num centro para poder, são menores e tem que ter esse acompanhamento. A doutora já acompanhou ou vem auxiliando ali o Conselho Tutelar através da Secretaria de Assistência, porque eu acredito que com muitos embates, a doutora, a parte jurídica, deve trabalhar também, né? Bem atuante. Pronto. O trabalho dos conselheiros tutelares tem lá na Constituição Federal, que eles são autônomos e independentes. Eles só são vinculados ao município administrativamente, questão salarial, questão de direitos trabalhistas. Não. O trabalho deles em si é autônomo. Então, quando acontece algum caso, normalmente a gente não fica nem sabendo, né, Pedro? Eles resolvem lá. Eles trabalham muito em parceria com o CREAS, que também acompanha esses casos de vulnerabilidade. E pelo CREAS, sim, às vezes eu tenho contato com alguns casos, normalmente o que é mais pesado. Chega muito caso cabeludo mesmo lá, que eles não sabem o que fazer, como fazer. Pedem ajuda jurídica. A criança está passando por certa situação que não tem para onde levar, não tem quem queira aquela criança. E, às vezes, sim, eles se socorrem, a gente tenta ajudar, mas eles sempre assim, sempre muito sigilosos. É um trabalho, como eu disse, muito complicado e eles têm seguido muito bem. Pedro Marcos, dia 1º é um dia, eu não diria complicado, mas é um dia muito tenso, né? Não, mas não é eleição para prefeito, nem para vereador, mas é do mesmo estilo, meu patrão. Tem gente atrás de voto, tem gente pedindo voto, e são votos importantes, como disse a doutora Jácila, né? Nós temos que eleger 5 conselheiros e os suplentes, para poder ali, numa falta do titular, o suplente assumir. Então a gente tem que ter esse cuidado. Você que é pai, que é mãe, principalmente, você tem que ter esse olhar. E quando um conselheiro chegar na sua casa ainda pode, até quando pode fazer campanha? Até dia 29. Até dia 29 daqui, até sexta. Até sexta-feira. Até sexta-feira. Então, se você receber aí um conselheiro candidato ou uma conselheira candidata, né? Candidato ao conselho, então receba muito bem, deixe ele explicar o que realmente ele está pretendendo se chegar a ser conselheiro eleito, conselheira eleita, porque é muito importante. Você pode precisar um dia do Conselho Tutelar e eles estarão lá para poder lhe ajudar. Eu estou recebendo aqui mensagens. Josefa Aparecida, boa noite, lavrenses, que saudade dessa minha terra linda. Um abraço a todos. Pedro, a tia te ama. Quem é, Pedro? Josefa Aparecida, tá mandando um abraço. Sua tia, lá de São Paulo, rapaz. Vicente. Tia Cida. Tia Cida. Tia Cida, um abraço para a senhora. Vicente Nunes ligado com a gente. OB Sem Fronteira. Raimundo Bento tá lá. OB é Ouro Branco, conhecido também como Manhutuba, né? Raimundo Bento, professor ligado com a gente. Sebastião Pascoal, boa noite. Mangabeira, boa noite, meu amigo. Estou ligado, não perco um programa. Estou aqui em São Paulo. Sebastião, um abraço para você. Jaine Sena está ligado também com a gente. Ila Ferreira, boa noite. Jean Berg Siqueira, estaremos lá trabalhando, levando o povo para votar. Jean Berg, motorista? Motorista. Muito bem, Jean. Sabe a relação Jean é uma pessoa muito... É um servidor que realmente tem participado muito ativamente. É um 100%. Obrigado, Jean, pelo apoio também. Precisei de Jean. Jean foi muito... 100%, eu diria 1000%. Maria Ferreira ligado com a gente. Boa noite, Pedro.
Maria Ferreira, mandando um abraço para você. Boa noite, doutora Jácila. Realmente é um trabalho muito importante. Fernandinho também está ligado com a gente. Deixa eu ver se no da Lavra CE TV, daqui a pouquinho eu falo. O pessoal está mandando mensagens. Mas eu dizia, o dia 1º é complicado, né? Porque é um dia que é o dia da votação. E aí, como é que faz para não ter aqueles... Como é que a gente chama? De cima da hora lá, como é? A votação boca de urna, né? Que normalmente se faz, né? Às vezes se faz vista grossa e tudo mais, dependendo da boca de urna também. Como é que o Conselho se preparou para esse dia? Então, assim, um caminho, como você falou, eu lembrei de todo o caminho percorrido até aqui, né? Você tem ideia, para nós conseguirmos essas urnas eletrônicas, eu já fui em Fortaleza 9 vezes. Só? Porque só ainda vou deixar as urnas, né? É uma responsabilidade grande, o município assumiu um compromisso, então a gente tem prazos. O TRE, que é quem deu todo o suporte ao Ceará e ao Brasil, eles são muito organizados. E essa organização também exige a organização do município. Então, nós vamos ter no dia uma força-tarefa de 150 pessoas trabalhando, né? Vamos garantir a alimentação, café da manhã para esse pessoal, almoço, né, o lanche da tarde. Vamos estar com 20... São servidores públicos? Servidores públicos e pessoas que fazem parte do Conselho da Sociedade Civil. Então, nós teremos 66 mesários, presidente e secretário. Todos foram capacitados, à vista de outros municípios. Em Lavras da Mangabeira, eu considero um diferencial, porque a gente tem muito apoio da gestão municipal, do prefeito, que eu quero agradecer aqui a Ronaldo e a sua esposa Isabelle, que tem dado total apoio, tem acatado todos os nossos pedidos, o gasto imenso, né? E aí temos 10 motoristas, né? 10 motoristas com carro disponível. À vista de outros municípios, que a gente vê a experiência lá em Fortaleza, nós teremos um carro para cada distrito e mais 5 de apoio para qualquer problema que vai acontecer. Estamos contando com o apoio do cartório eleitoral de Ronaldo, da pessoa de Ronaldo, que tem dado todo o suporte. Ronaldo Kinderé. Kinderé, isso. Então, ele fez a capacitação em 2 turmas, né? Então, nós capacitamos toda a equipe que vai trabalhar. À vista da eleição do TRE, que é capacitado o presidente, a nossa, todo mundo está capacitado e habilitado para trabalhar. Desde a equipe nossa, de 20 pessoas do Conselho de Direito, que são 20 pessoas que já têm trabalhado, se reunido à noite, né? Uma equipe que tem trabalhado bastante. O Conselho Atuante, quero parabenizar esses conselheiros que têm atendido nosso chamado, têm me aguentado com tanta exigência, que eu também sou perfeccionista, às vezes sou exigente. Doutora Jácila sabe aí como a gente tem trabalhado junto, como eu pego no pé, né? Então, e aí toda uma equipe que vai trabalhar, né? Então, quem irá fiscalizar esse processo? Os próprios candidatos são fiscal um do outro, né? Vão disponibilizar de fiscais eles, nós vamos fazer uma reunião de orientação na sexta-feira, o Ministério Público, o qual quero enaltecer e agradecer ao doutor João Éder, grande parceiro, grande colaborador, estava falando comigo neste instante no WhatsApp. Então, nós temos um promotor de justiça muito eficiente, né, que tem estado presente nas decisões, nas deliberações, né, da campanha e tem nos apoiado, né? Ele acolhe a gente qualquer hora, qualquer dia. Então, ele é o maior fiscalizador. O Ministério Público vai estar fiscalizando e acompanhando a gente. O próprio Conselho de Direito vai estar fiscalizando. São quantos locais de votação? Serão 7 locais de votação. E esse ano nós trazemos 2 novidades à vista da eleição passada. Sim. Nós ampliamos o número de urna, então mais trabalho para a gente, mais responsabilidade, né? E os locais de votação, nós permanecemos mesmo da eleição passada. Todas as urnas agregadas aqui na sede do município, nas aproximações da sede, vão estar agregadas no Colégio São Vicente, no Figueiras Lima. Na eleição passada eram 5 urnas. Nós ampliamos para 10. Ou seja, na sede, Filgueiras e Colégio São Vicente. 10 urnas eletrônicas. Nos distritos também? Do distrito, a maioria tem 2 urnas e a Rojado tem 3 urnas, porque agrega maior número de sessão. Então, nós ampliamos o número de urna. Zona rural não temos. Não temos. Mas nós vamos disponibilizar transporte. O prefeito acatou um pedido nosso, acabei de receber hoje. Nós vai ter transporte em todas as localidades onde tinha urna, saindo, levando o eleitor lá para onde vai estar a urna eletrônica. Doutora Jácila, tem que estar em dia com as obrigações, né? Com certeza. E vai ter um plantãozinho aí da doutora ou não? Com certeza também. O plantão da doutora já começou e já começa sexta-feira até segunda. Vamos estar na luta no domingo. E só acrescentando a essa questão que Pedro estava respondendo, sobre os locais de votação. Às vezes, eu, por exemplo, eu voto no Alda Ferrer. E eu sei, né? Mas outra pessoa que vota no Alda Ferrer pode não saber agora. Onde será que eu vou votar? É no Filgueiras ou é no São Vicente? A gente fez um Instagram do CMDCA. Lá a gente postou direitinho onde cada urna... Eu já vi.
Já viu? Pronto. Já vi. Onde cada sessão vai estar alocada. O Instagram é cmdca.lavras, né, Pedro? Isso. Lá tem também alguns vídeos dos candidatos. Às vezes uma pessoa está assistindo e nem conhece os candidatos. Mas vão lá no Instagram, vejam os vídeos, visitem o Instagram dos candidatos, vejam com quem vocês se identificam mais e não deixem de votar. É isso mesmo. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Bora Conversar. Vai apresentar os candidatos? Sim, mostra aí os candidatos aí. Pedro vai falando aí, Pedro. 456, Ana Macedo. Ela é conselheira já, né? Não, assistente social. Foi assistente social do município. Foi assistente social do município. É candidata. Candidata. Helenice Paiva, número 500. É a primeira eleição dela. Primeira eleição, ainda não é conselheira. Não vai para reeleição, vai para eleição. 333 é Margarida Bezerra. Eu acho que Margarida é conselheira. Já é conselheira, acho que, se não me engano, ela já vai para o 3º mandato. Margarida é conselheira, vai candidata à reeleição 333. Na ponta ali, quem é? A pastora Maria Oliveira, que é de Mangabeira, pastora. Primeira vez também candidata. 888. A Micaele Lima, 800. Já assumiu a suplência, né? Assumiu a suplência, ela já assumiu 5 meses esse ano. E é candidata. Candidata. A Nayara Baixil, primeira vez. 789, primeira vez candidata ao Conselho Tutelar. A Renata de Césio, eu acho que Renata já é conselheira. Eu acho que é uma das que assumiu mais mandatos, se não me engano. E Renata está desde o começo. 123 é o número dela. O Júnior da funerária. 555. Pegou um número bom, hein, Júnior? É a primeira vez também, segunda vez candidato, se não me engano. Segunda vez candidato. 222, Patrick Batista. Jovem, né? É novo, né, rapaz? Candidato também pela primeira vez. Tem uma idadezinha aí, o mínimo é 18 anos? 21. O Patrick é 222. Paulinho de Marieta. Vai para o 3º mandato se reeleger. O número dele é 111. 111. 111. Ricardo Andrade, 777. Primeira vez também candidato. Primeira vez candidato. E Toquinho, vai 444. Vai para a reeleição, né? O Toquinho já é conselheiro. Já é conselheiro, vai para a reeleição. E vai para a reeleição. Ou seja, a grande maioria aí é Maria de primeira viagem, no caso, né? É candidato pela primeira vez. Agradecer aqui ao Pedro Marcos, à doutora Jácila, e parabenizar os dois ao mesmo tempo pelo belo trabalho que estão fazendo. Parabenizar os candidatos, que sejam eleitos aqueles que a população realmente desejam, né? E que for o desejo da população que a gente ampare esses conselheiros, né? E que o Conselho Tutelar de Lavras da Mangabeira é um dos mais bem atuantes na nossa região. A gente já ouve isso, tem sede própria, a turma trabalha muito mesmo. Então, parabéns. E domingo nós vamos estar no meio da rua aí também, fazendo alguma reportagem, vendo uma coisa ali, outra acolá. Qualquer coisa a gente aciona a doutora aí, né? Obrigado, Pedro, pela participação. Obrigado, Paulo, e obrigado aos ouvintes da Lavras 7 TV. Só reforçar com a população, é obrigatório documento com fotos, tá? Segue as mesmas regras eleitorais. Então vá para a sua sessão, vá para a urna, vamos dar esse voto de confiança aos defensores, né, de direito das nossas crianças. E, mais uma vez, agradecer a toda a nossa equipe que vai estar de prontidão de 150 pessoas trabalhando, sendo mesário, sendo motorista, organizando a alimentação, né? Enfim, para que a gente possa ter uma eleição séria. Então, agradecer a todo o nosso Conselho de Direito, parabenizar o Conselho Tutelar, que já está atuante, né, os candidatos que são o Conselho Tutelar, que termina o mandato agora dia 31 de dezembro, desejar sorte aos novos candidatos e parabenizar também os candidatos que, graças a Deus, tem sido um processo tranquilo. Então, são candidatos maduros e preparados para essa eleição. Então, esperamos toda a comunidade, toda a população, agradecer à doutora Jácila, essa grande advogada que tem tido paciência comigo nas dúvidas, nas decisões. Então, é um trabalho de parceria junto com toda a equipe da Secretaria do Trabalho e da Mulher. A todos, nosso muito obrigado pelo espaço aqui. Depois a gente vem com outros assuntos. Sim, senhor. Selo Unicef, sim, enfim, senhor. Né? Muito obrigado, Pedro. Doutora, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Paulo, pelo espaço. Faço minhas as palavras de Pedro. Obrigada a todos que têm nos ajudado. Tem sido muitas pessoas nessa missão.
E a gente espera o voto de todo mundo, de Paulo, de Valos, Vamos lá. dia 1º de outubro. Obrigada.